não sem que tivesse registado uma informação que desconhecia relativamente ao posicionamento da Grã-Bretanha vis-à-vis a manutenção do quadro orçamental e das perspectivas financeiras até 2020, como contrapartida, digamos assim, de uma moderação relativamente ao processo de revisão do tratado. Essa é uma informação útil que eu registro. Naturalmente que eu não lhe vou colocar nenhuma questão relativamente ao que disse, vou eventualmente enunciar 2 ou 3 problemas que me parece que gostaria de ouvir a sua reflexão sobre ela. A primeira tem a ver com uma questão, julgo que mais consensual do nosso ponto de vista, interno e até seu, que é a daquilo que se designa por intervenção acrescida dos Parlamentos Nacionais no quadro da revisão do Tratado de Lisboa. Eu creio que mesmo que as intenções fossem boas, e eu vou explicar já a seguir porque é que eu duvido das boas intenções, a verdade é que nós no plano nacional temos condições internas parlamentares absolutamente insuficientes, estou de acordo com aquilo que disse o Sr. Sérgio Sousa Pinto, mas temos também condições internas do país muito deficientes. Podem ser de cultura, podem ser de falta de hábito do governo, mas começam também por falta de hábito dos parlamentares nacionais. Eu pergunto, quantos dos 230 deputados estão preocupados com este tema? Deveriam estar mais? Deveriam. Têm uma cultura política vocacionada para isso? Eu duvido que tenham. Portanto, quando nós criticamos, e bem, o Ministro das Finanças, porque se não lhe passa pela cabeça, utilizando a terminologia, que pode ser adequada ou não, não é isso que interessa, do Costa Neves, sobre se tem ou não tem que vir aqui, ou deveria ou não ter vindo aqui, para antecipar um debate que está a ter no plano europeu e com o qual compromete o país, naturalmente, quando não lhe passa pela cabeça, eu pergunto se passa pela cabeça a muitos deputados para além daqueles que estão aqui à volta da mesa, em termos deste Parlamento. Mas, constatadas estas deficiências de meios, de recursos, de cultura, a todos os níveis, também me parece que é justo perguntar se quem tem razão neste reforço da intervenção dos Parlamentos Nacionais não são os nossos colegas. Porque isto coloca a questão da utilidade. Lá está. Será que o reforço dos Parlamentos Nacionais é real ou é aparente? Corresponde àquilo que era, na voz do Alberto Costa, a resposta que foi dada aos setores chamados eurocéticos? Ou foi uma forma perversa de mostrar aos Parlamentos Nacionais, meus senhores, não se metam nisto, não têm pedalada para isso, ou pelo menos muitos dos Parlamentos Nacionais não têm? E como é que se demonstra essa inutilidade? É mandando para cá tudo para nos pronunciarmos sobre coisa nenhuma. E com utilidade zero. E este é que é o drama desta Comissão, deste Parlamento. Porventura não será de todos os Parlamentos, mas da maioria será. E, portanto, sob a aparente capa de que houve um reforço à intervenção dos Parlamentos Nacionais, eu julgo que houve, na aparência, esse reforço, na prática e a prazo, a perversidade, o efeito de bumerangue desta aparente bondade que se vai virar contra nós próprios Parlamentos Nacionais. E que não vejo como é que, do ponto de vista do tratado, se modifica. Ou das regras, se modifica. Porque a pergunta é esta. Do ponto de vista político, pegue-se num copo, esprema-se dentro deste copo o sumo das centenas de posições políticas deste Parlamento sobre documentos sobre o qual tem sido chamado a pronunciar-se. E pode ter a certeza que nem uma gota, não é meio copo, nem uma gota entra neste copo. E este é que é o drama. E por isso é que se calhar quem tem razão são os 200 deputados, 210 deputados restantes, e não estes 20 que estão aqui à volta desta mesa. Bem, mas isto parece-me mais pacífico do ponto de vista da compreensão. Agora, eu gostava de ouvir a sua reflexão sobre 2 outras matérias.
A primeira tem a ver com o processo simplificado de revisão que está em curso. Eu julgo, e portanto naturalmente refletirá sobre isto, que no plano europeu os processos e a metodologia são de facto diferenciados e que são reduzidos à mínima espécie, digamos assim. E aqui uma crítica que me pareceu estar subentendida nas palavras do Alberto Costa, é que na primeira oportunidade em que é possível uma diminuição, ou melhor, em que se entra num processo simplificado, quem sofre, quem é? Os Parlamentos Nacionais. E não passa pela cabeça do Parlamento Europeu refletir sobre isto sequer. Porque é uma cultura do Parlamento Europeu, eu também lá estive, de que nestas matérias os Parlamentos Nacionais, sim senhor, mas QB. Isto é uma cultura também do Parlamento Europeu. E, portanto, se o processo simplificado manda e dita que não se ouça ou não intervenha os Parlamentos Nacionais, por mais críticas que o PCP tenha, e teve no passado, e são conhecidas, o Alberto Costa conhece-as, sobre essa intervenção, a verdade é que nem passa pela cabeça ao Parlamento Europeu, que num processo simplificado, o Parlamento Nacional tenha alguma intervenção a fazer. Pronto, mas a constatação é esta. Mas a pergunta que eu gostava de ouvir a sua reflexão é se no plano da intervenção deste processo dos Parlamentos Nacionais, isto é, dos Estados, mais do que dos Parlamentos Nacionais, há alguma diferenciação que resulte imposta do chamado processo simplificado, ao nível dos métodos, ao nível dos processos, ao nível dos meios dos chamados Estados-membros ou dos Parlamentos Nacionais. Eu creio que não. E estou a incluir, como pensará rapidamente, todos os processos possíveis, referendários, dentro dos diversos países. Se estão ou não arredados deste processo. Eu estou a pensar na Irlanda, por razões constitucionais, diretas, mas estou a pensar na possibilidade autónoma de todos os outros poderem enverdar por este caminho, seja qual for a natureza da mudança, por mais inócua ou minimalista que ela se repute ou autodesigne. Pronto, e gostava de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Tenha uma posição nacional, se quiser. Agora, uma outra questão que é sobre a primazia e a importância e o poder do Conselho. Eu estou de acordo com a visão que diz que neste processo de reforma recente, quem assumiu mais poder foi o Conselho. E assumiu competências na prática, até podem não estar formalizadas, de iniciativa legislativa que nunca tiveram no passado. No passado, tradicionalmente, mas eu não estou de acordo consigo, foi o meu à parte há pouco, Alberto Costa, porque eu acho que não é só o Conselho Europeu. E a matéria que nós temos mais palpável e concreta, de proximidade para percebermos que não foi o Conselho Europeu, é as decisões do ECOFIN. As decisões do ECOFIN versus governação económica, tudo isto é ratificado pelo Conselho Europeu, mas quando o Conselho Europeu o ratifica, já está legislado, em termos substanciais, naturalmente, em termos substanciais, pelo Conselho ECOFIN. Portanto, eu acho que é o Conselho, nas suas diversas formas, naturalmente com relevância superior para o Conselho Europeu, que adotou e incorporou aquilo que aqui há 10 anos dizia-se, quem tem iniciativa legislativa no âmbito europeu é a Comissão Europeia, ponto final. E hoje julgo não ser assim. E não ser assim, perguntar-se-á para um conservador inglês. Mas então não é melhor para aqueles que defendem a chamada intergovernamentalidade, que assim seja, como eu me incluo? Esta é uma pergunta boa, mas a resposta também é fácil. Seria se o quadro da intergovernamentalidade fosse aquele que vigorava há 10 anos atrás. E provavelmente não o que vigora hoje. Porquê? Por razões do peso que dentro da intergovernamentalidade tem cada país e da alteração das decisões por maioria qualificada. Que, aliás, Paulo Rangel tem um épico exatamente reproduzido, que tem o eco quase integralmente reproduzido, aonde? No Parlamento Europeu.
Por razões óbvias. Aí sim, sempre teve, mas agora tem-nas quase de origem e eco. Origem, Conselho, eco, Parlamento Europeu. E, portanto, eu julgo que, sob a capa de uma aparência reforço da intergovernamentalidade, não houve um reforço de uma intergovernamentalidade. É que, pelas alterações institucionais que se deram, deu-se dentro do Conselho peso a determinados países em prejuízo daquilo que seria uma intergovernamentalidade próxima, não é igualitária, mas próxima do igualitário. Portanto, gostava de ouvir sobre essa matéria também o colega refletir.